Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo foi até Roraima, goleou o Gás por 4-0 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, onde agora vai encarar a equipe do Criciúma. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa goleada azulina lá em Roraima. Remo classificou com todos os méritos, foi muito superior ao seu adversário, é uma equipe com uma qualidade superior ao adversário, o adversário da Série D, o Remo na Série B, um investimento totalmente diferente, estrutura diferente, divisões do brasileiro diferentes, então o Remo fez o que tinha que fazer. Mas o começo do jogo não foi tão fácil, o clube do Remo teve uma grande oportunidade com o Dodô, na frente do goleiro, ele bateu muito mal, e na verdade jogou muito mal o Dodô, mas o Gás criou em 15 minutos, criou algumas oportunidades que poderia ter aberto o marcador. Foram bolas na traves, foram chutes para a defesa do Rangel. Então a equipe de Roraima no primeiro tempo, principalmente no início da partida, realmente entrou com gás. O Gás entrou com gás e o Gás poderia, sim, se tivesse mais qualidade técnica na parte ofensiva, ter feito o seu gol. O Remo muito frouxo na marcação no primeiro tempo. Ele chega a fazer aos 16 minutos o seu gol, uma boa jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento para o Jaderson vai lá, empurra para dentro do gol do Gás, fazendo 1-0, o placar esse que ia para o intervalo. E foi um Remo no primeiro tempo que tentou atacar muito pelo lado esquerdo. Lado direito, nem tanto, muito pelo lado esquerdo. O Rodrigues fez uma partida agora melhor do que o Repá, né? Então esperamos que ele ganhe mais confiança, porque o Repá foi péssimo para ele. Mas esperamos que ele ganhe mais confiança a partir de agora. Mas foi um primeiro tempo muito frouxo na marcação. Eu vou até trazer o Campinho aqui, porque pelo Campinho nós vamos abordar uma questão da formação tática do Clube do Remo, que para mim foi essencial o Rodrigo Santana ter mexido no intervalo. Aí no segundo tempo o Remo dominou a partida em si, a gente vai falar do segundo tempo, mas controlou totalmente a partida, fez 3-0, 4-0 no final, poderia até ter feito mais gols. O Marcelinho perdeu um gol sem goleiro, inacreditável, tinha zagueiro na frente dele, ok, mas não pode perder esse gol. Marcelinho que entrou no segundo tempo, ou seja, o segundo tempo de domínio do Clube do Remo. Mas por que esse domínio? O que aconteceu para ter esse domínio? E eu venho com a resposta na substituição do Rodrigo Santana. Antes, vamos falar aqui, ó. O Remo foi escalado a campo com Rangel, Cadu e Rodrigues nas laterais, a zaga Rafael, Klaus, Sábio, no meio Jaderson, Pavani, Dodô, Pedro Rocha e Viseu. A grande questão do Clube do Remo não é de hoje, é o meio-campo. Uma das questões, né? O meio-campo é muito fragilizado. Você jogar com três zagueiros e 3 atacantes, porque o Dodô ele é um meio atacante. O Dodô não é um meia de articulação. Ah, mas ele volta. Ok, ele volta. O Pedro Rocha volta também, um jogador de velocidade. Eles vão voltar. Mas o Dodô é um meio atacante. É um jogador mais agudo. Você fica muito fragilizado o seu meio-campo. E o primeiro tempo, por exemplo, do Pavani foi um primeiro tempo muito ruim. Muito abaixo. Então, você só tinha praticamente 2 homens no meio campo. Um deles, numa noite, pelo menos no primeiro tempo, bem ruim, e lógico, isso vai prejudicar toda a sua equipe. Então foi uma marcação frouxa do Clube do Remo. O Clube do Remo só não tomou gol por causa da inferioridade técnica da equipe adversária. Só que no segundo tempo o Rodrigo Santana, já no intervalo, ele faz mexidas, ele substitui, e a substituição para mim que decretou a classificação do Clube do Remo foi a saída do Alan Rodrigues. O Sábio foi jogar na esquerda e entrou o Pedro Castro no meio campo. Pedro Castro também entrou no Repá e quando entrou bem, e o Remo conseguiu render mais também no Repá. A grande questão é essa. O Pedro Castro entrou bem, é um jogador que pode ser sim, importante ao Remo na temporada, mas não é só ele. A questão é colocar realmente um meio-campista. E lógico, quanto mais qualidade, melhor. Porque você vai colocar mais jogadores aqui no meio-campo e a partir do momento que, por exemplo, o Pedro Castro também entrou no Repá, o Remo conseguiu melhorar. Porque o Remo tinha mais jogadores no meio-campo. Então, me incomoda bastante essa formação inicial com 3 zagueiros e 3 atacantes e 2 meias, porque os outros 2 jogadores são os 2 laterais. Então, me complica,
me deixa com o pé atrás, na verdade. Na palavra certa, me deixa com o pé atrás. Quando entra o Pedro Castro, aí o Remo domina completamente o meio campo, Pavani começa a render um pouco mais, e o clube do Remo é dominador na segunda etapa, fez 3 gols na segunda etapa, poderia ter feito até mais. O Dodô, que não fez uma boa partida, ele foi substituído pelo Maxwell, que entrou bem. Muita gente na rede social pedindo até ele como titular do clube do Remo. Calma, eu acho que ainda está devendo de maneira geral. Entrou bem contra o Gás, então a gente tem que colocar também essa questão, mas enfim, ele tem que entrar, não pode adversário entrar bem e acabou entrando bem. Outra substituição foi do Pedro Rocha para a entrada do Adailton, que também, como sempre, dando uma movimentação. O Viseu já tinha saído, né, para a entrada do Ítalo. O Ítalo, interessante, o Ítalo ele faz um gol, só que ele não começa bem a partida, errando passes, errando pelo menos 2 passes cruciais que ele errou, que poderia ocasionar um lance de morte e perigo para o clube do Remo. Mas na segunda etapa ele melhora. Mas o ponto crucial dessa classificação do clube do Remo realmente é a questão do meio-campo. Rodrigo Santana corrigiu essa questão do meio-campo, como ele tinha feito no Repá, e o Remo tinha melhorado, porque o Remo estava passando um sufoco para o Paysandu naqueles 20 primeiros minutos do segundo tempo. E também, agora, contra o Gás, no intervalo, ele reforça mais o meio-campo. A equipe de Roraima praticamente não teve nenhuma oportunidade de gol. Teve, já no segundo tempo, uma bola que a bola ainda bateu na trave, e a questão do pênalti, que o Marcelo Rangel defendeu um pênalti no final do jogo, mas criou muito menos, e o Remo conseguiu também ter mais qualidade para armar jogadas, para criar. Então, eu creio que foi um clube do Remo que o Rodrigo Santana agora vai ter que mudar um pouco a formação tática, vai ter que mudar um pouco como é que pode ser escalado esse clube do Remo para os demais jogos, porque essa questão de 3 zagueiros, 3 atacantes com 2 meio-campistas, eu acho que não vai render. Eu acho que não tem condições do clube do Remo permanecer com esse esquema tático. Voltando aqui para mim, o Cadu novamente foi substituído, mas fez uma boa partida. Ele não foi tão acionado no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi mais acionado. Para mim é o titular indiscutível da lateral direita do clube do Remo. O Marcelinho ainda, rendimento quando entra bem abaixo, hoje perdeu um gol inacreditável. O Cadu, o garoto da base, tem que ser o titular do clube do Remo na lateral direita. Rodrigues houve já uma melhora, ele tem participação direta no primeiro gol do Jaderson pelo clube do Remo. Então, essa questão de laterais, o clube do Remo pode se resolver a princípio com os laterais que tem. A questão dos 3 zagueiros, que realmente tem que abdicar, a menos que um desses 3 zagueiros tenha qualidade para jogar no meio campo e conseguir começar uma transição ofensiva, conseguir sair melhor para o jogo, que, ao meu ver, não tem jogador com essa característica para ter essa qualidade. Rodrigo Santana coloca muito Sávio como zagueiro para ter uma saída de bola com mais qualidade pela esquerda, mas não é o suficiente com essa formação tática de 3 zagueiros e 3 atacantes. O Remo tem que povoar o meio-campo. Quando povoa o meio-campo, consegue render mais em campo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. O Clube do Remo está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Um abraço e até o próximo.